Há diferença entre o verdadeiro cristão e o não cristão? Há diferença entre o homem justo e o perverso? Entre o homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e o homem ímpio? Essas são questões presentes no livro de Jó, completamente atuais e corretamente aplicadas nos nossos dias, nessa fase final das eleições, aqui no Brasil, quando, no início do segundo turno, muitos que sempre odiaram a Cristo se afirmam cristãos. Muitos que sempre odiaram o padrão bíblico de casamento, de relacionamento íntimo, de masculinidade, de feminilidade, de criação de filhos, de amor pelas crianças, da honra e do respeito que as crianças merecem, de repente se afirmam defensoras de tudo isso. Pessoas que sempre odiaram o casamento no padrão um só homem para uma só mulher, por toda a vida, até que a morte os separe, sendo o padrão desse casamento, tudo que envolve esse relacionamento, também o padrão bíblico, o padrão e o conceito bíblico de amor, o padrão e o conceito bíblico de fidelidade, de honradez, o amor que tem Cristo como modelo, aquele homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela, entregar a própria vida, que nos ensina que nós, como homens, devemos amar as nossas esposas, pensando na nossa vida depois da vida delas, tratando em altíssima conta a vida de nossas esposas, nos dedicando por ela, servindo a ela como Cristo serviu a igreja. Esse não é o padrão dessas pessoas. Elas nunca ensinaram, nunca amaram e nunca defenderam. Relacionamento, o casamento, aliás, é defendido por eles qualquer casamento. Não é um homem com uma mulher. Pode ser homem com homem, mulher com mulher. Se você quiser ser infiel, também pode. O que importa é você ser feliz no seu conceito de felicidade, mesmo que para isso você prejudique o outro. Onde Cristo defende isso? E onde isso é amor verdadeiro, respeito verdadeiro, fidelidade verdadeira? Então, eles distorcem, contrariam tudo isso e externam um ódio muito grande pelo que é certo, pelo que é puro, pelo que é justo, e agora se afirmam cristãs. É importante a gente pensar no tema, então. Pessoas que sempre odiaram o relacionamento íntimo, o sexo, no padrão de Deus. Ou seja, que só deve ser praticado pelo homem com uma só mulher ou pela mulher com um só homem dentro do casamento. E a defesa dessas pessoas é qualquer relacionamento íntimo, de qualquer jeito, segue a mesma linha de pensamento sobre o casamento. Desde que você seja feliz, faça o que você quiser, com o que quiser. E se detalharmos, se pensarmos em detalhar como eles defendem, o só pensar é uma vergonha. É um ódio muito grande pela pureza do relacionamento íntimo. A masculinidade bíblica, aquele homem que é destemido, corajoso, respeitador, macho de verdade, que não afina a voz, que tem vestes definidamente masculina, é chamado de machista, homofóbico e tanta coisa. E o ódio é muito nítido por essa figura masculina, homem de iniciativa, homem de luta, de trabalho, corajoso, que tem calos no coração para defender uma família e tem coragem de assumir uma família, assumir filhos e assumir filhos com sua própria vida, dentro do padrão bíblico de educar os filhos. Esse homem é rejeitado. O homem que eles querem é uma anomalia.
que não é nem mulher nem homem. A voz afinada, com cheio de não me toque e tudo mais. Esse é o homem que eles defendem. E eles dizem que eles amam a Cristo. Cristo não defende esse tipo de aberração. Nunca defendeu. Cristo, quando encontra qualquer pessoa em qualquer estado de pecado, ele transforma a vida. Esses homens também odeiam a feminilidade no padrão de Deus. Eles querem uma mulher rebelde, uma mulher insana, descontrolada, que fale pelos cotovelos e não respeite ninguém e daí por diante. Mulher sem sensatez, sem pudor, sem domínio de si. E eles dizem que amam a Cristo. Que esse é o padrão bíblico. Homens que odeiam a criação de filhos ou as crianças no padrão de Deus. Crianças não são para serem erotizadas precocemente, não são para serem expostas à nudez de adultos ainda por cima, não são para serem ensinadas sobre ideologia de gênero, que ser gay ou homossexual é normal, ou coisa do gênero. Não, isso é uma perversão, é um ódio por criança. Por isso eles se apresentam agora, como todos os brasileiros estão passando a conhecer cada vez mais, defensores de que o Estado assuma a criação das crianças. O Estado não reconheça e não deixem a responsabilidade e a autoridade que é dos pais para os pais assumirem. Então o Estado vai lá e usurpa esse direito e o Estado assume a educação e o padrão dessa educação das crianças. A religiosidade que dirigirá, por exemplo, a educação das crianças, é o Estado quem deve definir. Isso já está sendo dito muito claramente. Como diz alguém, tintim por tintim. Os pontos nos is, sem esconder. Eles dizem, é assim, nós vamos fazer isso. Tem que doutrinar essas crianças para criar uma nova sociedade. E eles amam a Deus, amam a Cristo. Como eu disse, o livro de Jó trata dessas questões. Quem é o homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Quem é o verdadeiro cristão? Quem é que de fato ama a Deus e a seu Filho, Jesus Cristo, aquele que veio para redimir o seu povo da escravidão do pecado? Ou seja, que veio comprar o seu povo. Um povo que está escravo e ele veio comprar com o próprio sangue. E aqueles que são comprados, arrependidos, servem alegremente a Cristo, vivem para Cristo, abandonam o seu antigo modo de viver e vivem para sempre, prazerosamente para Cristo. Quem são esses? Quais são as características? No livro de Jó, isso é tratado, eu estou considerando aqui, muito claramente no capítulo 21. Na verdade, em todo o livro, esse tema é presente, essas questões são presentes, mas eu estou destacando para essa meditação o capítulo 21. E o capítulo 21 é uma resposta de Jó a acusações de seus amigos, conselheiros, que vão visitá-lo numa situação de extremo sofrimento. Jó é descrito pelo próprio Deus, para nós entendermos o contexto. Jó é descrito, é avaliado pelo próprio Deus como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e Deus acrescenta que ele é assim como ninguém. Ou seja, não havia ninguém em sua época tão íntegro e reto, temente a Deus e que se desviasse do mal, que se desviasse do diabo. E o diabo é esse ser maligno, sedutor dos homens, difamador, esse é o sentido da palavra diabo, difamador, que difama a imagem de Deus e de seu Filho
e consegue enganar os homens e fazer com que os homens, mesmo que eles não saibam disso, eles odeiem a Deus e a Cristo sem conhecê-lo, e cega o entendimento desses homens. E esses homens, de maneira inexplicável, incompreensível, passa a odiar a Deus e a Cristo, não obstante, diariamente, eles sempre receberem bondade da parte de Deus. Eles receberem o alimento, receberem o ar que respiram, receberem a vida, família, tudo o que precisam, vestimenta, das coisas mínimas às coisas maiores, humanamente falando. Eles recebem saúde, força, inteligência, ânimo, vigor e tudo mais. É Deus quem dá. Mas eles se rebelam contra Deus. Eles não reconhecem isso. Eles negam a Deus. O diabo faz isso. E foi o diabo quem então se apresenta diante de Deus para dizer para Deus que Jó não é isso tudo que Deus está falando. Que Jó se relaciona com Deus pelo que Deus dá para ele. Que Jó então estaria interessado em se relacionar com Deus pelas riquezas que Deus deu para Jó. Jó era um homem muito rico. Jó era dono de grandes propriedades, tinha muitos animais, servos e servas, tinha uma família grande e muito abençoada, eram 10 filhos. Jó era muito sábio na sua época, muito conhecido, ao ponto de ser conselheiro e de ser ouvido por muitas pessoas de seu tempo. Muitas autoridades, príncipes. Jó era um homem extremamente importante. E Jó não sabe dessa avaliação que Deus faz a seu respeito e também não sabe que Satanás, que o diabo, acusa a Jó diante de Deus e diz que Jó tem um relacionamento de interesse pelo que Deus podia dar. Não era Deus a razão da vida de Jó. Jó não amava a Deus, não tinha prazer em Deus pelo que Deus é, por tudo o que Deus é. Por exemplo, Deus é soberano. Então, Deus, na sua soberania, ele pode nos conceder, por algum propósito que ele não queira revelar, pobreza. Ele pode nos dar perdas de parentes, de filhos, de cônjuges, de qualquer sofrimento. Ele pode nos conceder qualquer sofrimento que qualquer pessoa está sujeito a receber. E essa soberania de Deus, nem todos aceitam. Na verdade, a maioria das pessoas não querem aceitar Deus e respeitar essa liberdade da soberania de Deus de agir conforme o conselho de sua vontade. Então, Jó seria, segundo o diabo, essa pessoa que não ama a Deus como ele é. Então, se Deus agir e mudar a maneira de agir com Jó e exercer a sua livre soberania e tirar de Jó os seus bens, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas e a sua saúde, Jó se rebelaria contra Deus. Jó pecaria contra Deus. Jó blasfemaria na presença de Deus. Diria que Deus tinha intenções pecaminosas para fazer aquilo. Diria que Deus é injusto e daí por diante. Então, Satanás propõe um teste para que Deus mesmo fizesse esse teste com Jó. Tirasse tudo de Jó, para ver se Jó não faria tudo isso que ele acusa que Jó faria. Então, Deus discorda de Satanás de que Jó fosse assim e aceita a proposta. Só que para a execução, Deus contrata o próprio Satanás. E Satanás vai para a realização do teste. E em um só dia, Jó pede seus bens, seus servos e suas servas e seus filhos. E um servo que fica vivo de tudo isso vem, cada um por vez, dar a notícia a Jó. O servo que sobreviveu
à perda dos bens. Vem dar a notícia a Jó. Enquanto esse ainda está falando, vem um outro que presenciou a morte dos filhos e dá a notícia a Jó. Esse ainda está falando, vem um outro e dá a notícia da perda dos servos e servas. É um sofrimento muito difícil, um extremo sofrimento. A pessoa perder tudo em um só dia e receber a notícia assim, mal se preparou, mal superou o primeiro abalo, ele já recebe um outro impacto e um outro. O curioso é que, mesmo sem saber que Deus estava avaliando a vida de Jó dessa forma, mesmo sem saber do diálogo de Jó, de Deus com Satanás, Jó, depois da última notícia, ele se prostra diante de Deus e ele diz as belas e conhecidas palavras: Nu saí do ventre, nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em nenhuma dessas coisas Jó pecou contra Deus. Não que ele não tivesse pecado, ele não fez o que Satanás disse que ele fez. Ele continua íntegro e reto, temente a Deus e se desviando do mal. Ele adora o Senhor. Ele busca o Senhor. Satanás fica indignado com isso. O Deus inicia a conversa com Satanás no segundo momento, depois dessa primeira fase do teste, e questiona Satanás. Na verdade, Deus mostra a Satanás. Isso foi uma provocação para Satanás, porque Deus chega dizendo: observaste o meu servo Jó? Ele continua íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal como ninguém. Satanás ficou muito furioso. Esse tipo de pergunta, depois de uma aprovação, depois de ter sido reprovado, Satanás foi reprovado em sua avaliação. Isso é uma provocação muito grande. Então Satanás propõe um segundo teste. Diz que Jó daria tudo pela sua vida. A questão de Jó, então, seria a troca agora. Segundo Satanás, Jó só não pecou porque ele entendeu que Deus tirou tudo, mas deixou ele vivo. E se deixou ele vivo era por causa da vida. Pelo menos a vida dele estava salva. Então, se tirasse a saúde, desse enfermidade, que ele pudesse ver que não tinha esperança para ser curado, Jó então daria tudo pela sua saúde. E Deus então concorda em fazer esse segundo teste, discordando do que Satanás está falando sobre Jó. Ele diz: tudo bem, vai lá e toca na saúde dele, só não lhe tire a vida. E Satanás faz isso. Satanás toca na saúde de Jó. E ao tocar na saúde, Jó definha, ao ponto de, quando seus amigos vão visitá-lo, diz o texto que seus amigos são 3, Elifaz, Ofá e Eliú, eles não o reconhecem e choram. Eles olham para Jó e não reconhecem. Tinha ferida e pus da planta do pé à cabeça. Ele estava fedido. O hálito dele estava fedido. O próprio Jó diz que, descrevendo a sua situação, que os seus parentes não queriam nem conversar com Jó, porque ele abria a boca e era um péssimo hálito, todo apodrecido, por fora, por dentro, ninguém queria estar perto. E os amigos choraram de não reconhecê-lo e ver o terrível sofrimento, a terrível transformação. Imagina a situação. Mas Jó não blasfema contra Deus. Não obstante, chega a sua esposa nessa situação e diz para ele: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha só que situação.
a própria esposa agir contra a própria fidelidade de Jó. Jó e seus amigos reconheciam que tudo isso vinha das mãos de Deus. A esposa também reconhecia que isso vinha das mãos de Deus. A questão é que ninguém sabia o porquê. Ninguém sabia desse diálogo de Deus com Satanás. As acusações, a difamação de Satanás e as acusações feitas a Deus a respeito de Jó. Essa conversa era desconhecida, esse diálogo era desconhecido. Então a mulher diz isso. E olha a reação de Jó. Ele achou absurdo o que a mulher disse. E ele não se ofendeu porque a mulher disse, morra. Ele se ofendeu porque a mulher disse, amaldiçoa o teu Deus. E ele diz, tá maluca, mulher? Como eu vou amaldiçoar Deus? E ele repreende a sua esposa. Olha só como Jó era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal como ninguém. Não importava perder bens, perder filhos e filhas, perder até a saúde e estar com os dias contados. O que importava para ele era não perder a Deus. Era não deixar o seu relacionamento com Deus. Era não negociar isso. E então Jó se mantém íntegro diante do Senhor.